Olá, hoje nós vamos conversar com você sobre terapia cognitiva comportamental e para isso o nosso convidado é um especialista. O psicólogo Arnaldo Vicente faz uma série de encontros com o seu público, com os interessados, a se entender um pouco mais para você mergulhar dentro de si. Nosso tema de hoje, super-homem, durão, perfeito e esgotado. Causas e prevenção do esgotamento psicológico. Arnaldo, obrigado por você ter vindo aqui conversar conosco. A gente vai multiplicar uma palestra que você concentra sempre esses encontros com essas abordagens. Vamos conversar um pouco sobre de quem estamos falando ou por quê? Sim, estamos falando dos homens, mulheres mais fortes do mundo, né? Pessoas que desenvolvem, formam um autoconceito, onde acreditam que são fortes e por serem fortes devem sempre estar resolvendo todas as coisas que aparecerem à sua frente, sem discernir se realmente são coisas que dependem de si ou não dependem, ou mesmo quais as melhores estratégias para alcançar o seu objetivo. Esses homens e mulheres fortes, eles sofrem demais ou sofrem mais do que os outros? Eles também sofrem cansaços maiores do que os outros, esgotamento físico e mental? Sim, eles sofrem, mas inicialmente sem ter uma consciência da causa do sofrimento, né? É muito comum as pessoas crerem que ser forte, fortíssimo, invulnerável, infalível, perfeccionista. As pessoas veem isso como sendo uma qualidade, ou até, muitas vezes, a melhor das qualidades que elas têm. Então, elas, ainda assim, elas olham para os esforços delas de uma forma animada, entusiástica, e não vão se dando conta de quem está fazendo, de quem está sentindo, de quem está pensando que são elas mesmas. Pode parecer contraditório, então desabamos exatamente por sermos fortes nessa situação? Exatamente. E o desabar é um desabar de autoconceito. Isso que é o mais importante de ser dito, né? Nós vivenciamos a vida, desenvolvemos conceitos sobre nós, sobre os outros, sobre o mundo, e nos projetamos com crenças a nível de futuro. Então, se eu sou forte, logo o que eu vou esperar de mim? Que eu consiga resolver tudo. Na medida em que eu começo a fazer um acúmulo de muitas coisas urgentes, ou muitas coisas que eu preciso resolver, na minha opinião, a curto, num breve espaço de tempo, eu passo a não perceber que eu estou me esgotando. E é esse esgotamento, né, como eu disse antes, não percebido conscientemente, é que vai fazer com que a pessoa desabe, porque ela vai falhar, ela vai errar. Então, essas pessoas que acreditam que são 100% sérias, elas passam a se verem como menos que 100 é zero. Então, eu sou nada, sou um lixo. Tem alguns sintomas de avaliações pessoais no dia a dia que são aqui talvez interessantes de serem mencionados para que a pessoa possa ver em que estágio eventualmente ela esteja. Sim. Um dos primeiros sintomas é a perda de energia, né? Porque é uma fadiga mental. Então é a perda de energia e ela vai sentir essa perda de energia primeiro fisicamente e depois nas outras áreas afins, que a gente vai falar mais um pouco, né? É como se fosse muito difícil para a pessoa abandonar uma ideia com a qual ela se identificou durante vários anos da vida dela. Eu posso ter perda de energia, irritabilidade, insônia. Posso ter irritabilidade, e a irritabilidade, se a gente pensar em estrutura cognitiva, né, a gente sabe que a estrutura cognitiva da irritabilidade, da raiva, ela é justamente quando nós temos a ideia de que as coisas devem ocorrer de uma forma X, nós temos o modelo perfeito, e criamos regras e comportamentos para que esse modelo se realize. No entanto, quando ele não se realiza e nós entendemos que não foi
por nossa responsabilidade, principalmente, percebemos regras violadas e então temos a emoção experienciada no corpo, que é a emoção de irritabilidade, que é a emoção dos contrariados. Perda de motivação e falhas de memória são questões que, se a gente se observar, vai identificar eventualmente de forma mais tranquila. Agora, a incapacidade de pequenos prazeres, eu anotei aqui como destaque, porque a gente está, eventualmente, deixando, inclusive, de perceber. Anedonia, né? A ausência de prazer nas coisas que eu faço, nas coisas que antes eu entendia e até era apaixonado, era uma pessoa que fazia com muito entusiasmo, essas coisas passam a perder o prazer, até porque eu já passo a desenvolver uma certa crença automática também de incapacidade, que significa, se eu falhei no passado, muito provavelmente eu vou falhar no presente, vou falhar no futuro. Contrariado, porque ainda assim quer voltar a encontrar um caminho para se sentir novamente o super-homem, a pessoa começa a se esquivar das atividades e inclusive das responsabilidades. Esses durões esgotados e as duronas esgotadas aqui têm algumas características que acabam mostrando quem são. Sim, é interessante afirmarmos, né, que todo ser humano pode passar por esse esgotamento psicológico, né? Homens, mulheres, né, já tem que generalizar para que todos saibam disso. Mas a gente também sabe que existem algumas personalidades que têm um perfil, um temperamento que faz com que as pessoas fiquem mais vulneráveis a acreditar nessa super força, depois desabarem e ficarem bastante vulneráveis. São pessoas, principalmente, que são perfeccionistas, né? Os perfeccionistas, eles têm todos os caminhos já montados na cabeça deles, mas nunca pergunte para eles que caminhos são esses, porque ele vai falar, é um caminho aí. É um caminho aí. É algo indefinido, mas é uma ilusão proposta por si mesmo que faz com que ele acredite nesta ideia de estar conseguindo sempre as coisas como ele quer e desenvolve também uma grande desconfiança a respeito da capacidade alheia, né? Muitas vezes é obrigado a ficar sendo centralizador, controlando tudo, porque ele acredita que ninguém vai fazer como ele fará. Então as pessoas não estão à altura dele. Não delega de jeito nenhum. Ou tem dificuldade. Não delega, e quando delega quer fazer junto. Então, e a questão da sensibilidade do não relaxamento também para esses perfis? As pessoas que têm um autoconceito, de que são muito fortes, elas não desenvolvem esse autoconceito apenas direcionado às atividades, mas ela desenvolve também ou principalmente nos relacionamentos. Então elas passam a desenvolver uma hiperresponsabilidade também sobre a vida, sobre o sucesso das outras pessoas, né? Elas não pensam no fracasso das outras pessoas, elas pensam no sucesso das outras pessoas que também poderiam ser tão fortes quanto elas, né? Então elas passam a estimular essas pessoas, elas passam a ajudar essas pessoas, mas elas cometem um grande erro. Elas usam muito de autorreferência, acreditando que se é bom para ela, então vai ser bom para o outro. E aí onde elas acabam pecando, porque esse excesso de empatia faz com que elas acreditem que o sucesso do outro é o sucesso dela, o fracasso do outro é o fracasso dela. Então, mais uma vez, ela vai acumular, vai ter um acúmulo de preocupações, vai ter um estresse mental, um estresse físico também. Se já falamos de boa parte das causas, a gente pode entrar já direto nos remédios ou em alguns motivantes para prevenção aqui? Na verdade, são algumas saídas, né? Algumas saídas simples, inclusive, que a pessoa pode fazer, né? Não que não o faça, mas deve fazer de uma forma proposital, de uma forma consciente, né? Por exemplo, descansar. Descansar 15 minutos por período do dia. Fez uma refeição, dá um tempo, descansa. De preferência sem ficar
muito estimulado por outras pessoas, ou resolvendo problemas para daqui a 1 hora ou daqui a 2 horas, ou ficar relembrando problemas que não foram ainda resolvidos, mas realmente relaxar. Você é simpático da siesta, do cochilo, então? Sou sim, e faço isso diariamente, e isso tem mudado bastante o meu ritmo diário, né? Além do ritmo orgânico também. Então, é necessário que a pessoa consiga esse tempo livre de descanso para poder equilibrar com o tempo de trabalho e com o tempo de obrigações. Priorizar? Priorizar sempre, né? Os perfeccionistas, os supers, né? Eles não gostam de priorizar. Eles são até muito intuitivos, eles acreditam que eles sabem o que é que devem fazer primeiro. Tanto que uma das reclamações que eles têm é que às vezes eles têm 200 coisas para fazer no dia, conseguem fazer 9 e acham que fracassaram, né? Só que se você pegar o tempo de atividade de cada um desses propósitos que ele se envolveu, você vai perceber que ele foi muito bem, que ele usou e aplicou muito bem as habilidades no tempo necessário, de uma forma inclusive bastante otimizada, né? Um parênteses, então, do perfeccionista. Então, além dele fazer o processo todo errado e entrar nessa a questão da dimensão do autoesgotamento, ele tem dificuldade dessa percepção? Sim, porque a percepção dele é sempre a percepção de que o autoconceito dele não há nenhum ponto de indefinição ou dúvida. Ele é convicto. Ele é convicto. Né? Tanto que o ápice do perfeccionismo, que são os controladores, né? O ápice deles é o controlar o próprio pensamento. Existem algumas pessoas perfeccionistas que elas levantam, param, observam o pensamento e começam a conferir se a estrutura desse modo de pensar é uma estrutura perfeita. Agora você me pergunta, mas ela tem um modelo, tem um critério para isso, tem um crivo? Não, não tem. Não tem. Tanto que eles têm um termo, né? Que é quando a coisa está correta e perfeita, vai de primeira. O que é vai de primeira? Eu tenho uma sensação de bem-estar espontânea e automática, a qual eu interpreto como isto sendo a perfeição, isto sendo quase que um experimento divino. Então, nós sabemos hoje que quem mais sofre com o perfeccionismo são as pessoas que têm o transtorno obsessivo-compulsivo, que buscam nos rituais, nas checagens, nas compulsões, uma forma de tentar acalmar a sua inquietação mental, que está sempre em perigo, porque se acham responsáveis por tudo na vida. Ser compassivo consigo próprio. Ser compassivo conosco, né, é admitir que não somos super-homens e ficar em paz com isto. Nós chamamos de self-talking, quer dizer, o meu eu maior conversando de uma forma respeitável, gentil, produtiva, revigorante comigo mesmo e com muita sabedoria. Então, essa compaixão, esse self-talking faz com que você tenha um diálogo de incentivo, sempre procurando considerar as coisas que você fez, e quando você erra, você nunca volta no zero, você sempre compreende que a sua experiência, a sua competência, ela é tua e ninguém vai tirar de você, é como o seu conhecimento, é como a educação. Então, é preciso que a pessoa tenha essa compaixão no sentido de ter consideração e valorização continuadamente por si. Demandar menos e reconexão. Demandar são coisas que as pessoas precisam aprender a fazer mais, só que com confiança, acreditando que o outro também
tem a competência para alcançar o objetivo que você propôs para ele. Muitas vezes, o teu objetivo, você não muda, mas o caminho, a estratégia, os passos para alcançar esse objetivo, eles podem ser diferentes do teu e não significa que não vai alcançar o mesmo objetivo. Ok? Você vai para São Paulo pela Washington Luiz ou você vai pela Castelo Branco, mas você chega em São Paulo. Né? Agora depende tudo das variáveis que estão aí interferindo para que você alcance esse propósito, né? Por exemplo, se você tem urgência, você vai ter que ir de avião ou de avião, não tem outro jeito, né? Mas nem sempre a vida é dessa forma tão cheia de pressão que nos oferece uma alternativa apenas. Arnaldo, agradecendo a tua presença aqui conosco para abordar essa questão no dia a dia, vou reforçar antes de você se despedir da gente, o telefone para quem nos ouve pela Rádio Câmara no 14-3214-3343, para quem quiser fazer contato com o Arnaldo Vicente, e o site agora as letrinhas, ctccbauru.com.br. Repetindo, ctccbauru.com.br. Obrigado. Eu que agradeço e enfatizo que hoje, na era digital, né, é preciso que nós consigamos um tempo para respirar e se reconectar conosco, com o que está acontecendo conosco. Não importa o que esteja, mas aprenda a reconhecer, aprenda a aceitar, aprenda a respirar a sua própria vida. Ocupe o seu próprio espaço vital, corporal, mental, para que você possa, sim, perceber que vale a pena ser você mesmo sempre. Muito obrigado, eu sou Nelson Gonçalves e conversei com o psicoterapeuta cognitivo-comportamental Arnaldo Vicente para o nosso Espaço Aberto. Até o nosso próximo encontro.